Vamos agora não muda a vida a de Buenos ninguém. Aires conversar com Ariel Palácio sobre também um julgamento de Lionel Messi, suspenso por 4 jogos. Injustiçado. Na opinião do Chico Sá. E qual é a manobra que a Argentina vai tentar para salvar Lionel Messi? Bom dia, Ariel Palácios, bem-vindo à redação. Bom dia, Rizek, bom dia a todos. Bom, Messi foi punido pela FIFA por ter ofendido, há pouco recentemente, os árbitros do jogo Argentina versus Chile pelas eliminatórias para a Rússia. A AFA tentará argumentar que o insulto proferido por Messi é o que eles chamaram de um modismo argentino e não um insulto. Vamos recapitular, Rizek. Quando o jogo terminou, o jogo já estava terminado, Messi se aproximou de um dos integrantes da arbitragem e lhe diz "La concha de tu madre". E depois, ao ver que o bandeirinha não entendeu, no meio daquele barulho, e também não é uma expressão, não é um espanhol puro de Cervantes, né? Messi repetiu o epíteto. Sim, você, apontando para ele, "La concha de tu madre". Vamos analisar a expressão que a AFA diz que não é um insulto. Concha é a palavra na gíria local para referir-se à vagina de forma chula. Madre é a mãe. Aí não há discussão. Portanto, a pessoa que profere esta frase se refere à vagina da progenitora de outrem. E quase sempre esta expressão é acompanhada, no início da frase, do verbo andar. Então, a frase, se pronunciada em sua versão completa, seria andar à la concha de tu madre. Algo assim como caminhe, se transporte até a vagina de sua mãe. E também, substituindo a mãe, pode ser usada a irmã, andar à la concha de tu hermana. No entanto, Rizek, em vez dessa opção imperativa, também pode ser usada, o idioma é muito rico, também pode ser usada uma variante inquisitiva com um elemento convidativo, que é "por que não te vas a la concha de tu madre?", não é que seria "por que você não vai até a área vaginal de sua mãe?". E como um reforço não obrigatório, que é algo muito típico da Argentina, poderia ser ampliada com a inclusão do insulto boludo, desta forma: "por que não te vas a la concha de tu madre, vírgula, boludo?". Mas Messi, que é bem lacônico, tu sabe, Messi não é de frases muito longas, de pensamentos muito extensos, Messi optou pela versão abreviada, "la concha de tu madre". Resultado, a FIFA suspendeu a estrela da seleção argentina. A diretoria da AFA, que estava encerrando seu mandato provisório quando ocorreu essa punição semanas atrás, tentou argumentar que Messi não havia xingado pessoa alguma. Aquela diretoria já encerrada indicou que haviam sido xingamentos ao ar, à brisa, né, ao Elo, o deus grego dos ventos. A nova diretoria, sob o comando de Cláudio El Chiqui Tapia, tentou outro argumento novo. Ele sustenta que la concha de tu madre não é uma ofensa na Argentina, é um amável modismo argentino, segundo os cartolas. E para isso eles vão argumentar que Messi já havia dito algo similar em maio de 2010, quando o Barça celebrou no Camp Nou a conquista da Liga desse ano. Na ocasião, Messi, que mora na Catalunha desde criancinha e sabe o idioma catalão e o idioma espanhol, pronunciou uma frase bilíngue. Vamos ouvir, Rizek. Este año no voy a decir nada raro. Simplemente darle las gracias a todos. Vica Barça, Vica Cataluña, que aguanta Argentina, la concha de su madre. Bom, tal como vimos, a primeira metade está em catalão, idioma de meus tetravós, aliás, e significa "viva o Barça, viva a Catalunha". E a segunda metade da frase, já em espanhol, saímos da língua, não é, de um idioma para outro, "vamos para frente Argentina", e aí, na sequência, a parte da anatomia reprodutiva da mãe de alguém, e, digamos assim, sem especificar. Diferenças. No Camp Nou há 7 anos, aquele jovem Messi estava sorridente e naquele contexto a alusão à área vaginal materna não tinha um interlocutor definido. E era mesmo uma ênfase, embora chula, para ressaltar o resto da frase, ou seja, a parte anterior da frase. Já no recente jogo Argentina-Chile, Messi se referiu com cara furiosa ao árbitro brasileiro e quando o jogador viu que o brasileiro não havia entendido, aí ele repetiu a frase. Em resumo, tentar argumentar que isso é um modismo seria a mesma coisa que uma pessoa diga a outra que é, digamos assim, para falar de forma sutil, é uma unidade fecal. E que, semanas depois da discussão, a pessoa alegue que não estava comparando a pessoa, o interlocutor, a um dejeto visceral, mas sim cantando parabéns para você nesta data querida. A imprensa argentina está criticando esse plano
sui generis de defesa elaborado pela AFA. O canal de TV Todo Notícias chamou a ideia de descabelada e o jornal esportivo Olé a classificou como a estranha defesa de Messi. A AFA espera, com essa defesa, pelo menos conseguir a redução da pena de 4 jogos que Messi havia sido suspenso nos jogos oficiais da seleção. Isso não inclui amistosos, para 2 jogos, Rizek. Bom, primeiro que o Ariel fez aqui um glossário. Deu uma aula, né, mais uma vez. Sobre a linguagem coloquial dos nossos vizinhos. Não é à toa que a Argentina, Buenos Aires é a cidade com mais livraria e consultório de psicólogo no mundo, né? Porque o povo complexo, numa simples defesa do Messi, olha as voltas que eles vão dar. Vão lá para uma o mundo está virando um grande STJD. É um horror. A gente tem que ficar discutindo óbvio. Então, vamos voltar aos palavrões. Como o Ariel tem sido muito didático aqui, Ariel, o público do Redação tem perguntado sobre isso. Por exemplo, boludo, pelotudo, sobre esses xingamentos coloquiais, assim, dos nossos vizinhos. O que você nos conta sobre boludo, pelotudo e etc.? Para saciar essa inquietude acadêmica existente nas redes sociais e no público, vamos começar por boludo, que é o impropério argentino par excellence, que significa o idiota, o imbecil, o tonto, o panaca. Essa expressão insulto, que é a preferida no país, designa aquele, olha só que interessante, aquele que possui bolas, ou seja, testículos grandes. Várias culturas em todo o mundo usaram expressões similares, como por exemplo os italianos, quando usam há séculos a expressão coglione. A gente já viu isso em vários filmes, especialmente filmes de mafiosos. Nesse caso, no caso da Argentina, serve para indicar que alguém teria os testículos tão grandes que não poderia se mover de forma normal. Mas o uso de boludo por parte de estrangeiros, aí isso é um alerta, deve ser usado com parcimônia, até que a pessoa consiga um completo domínio desse termo, para poder usar esse termo boludo em sua total plenitude, sem que pareça algo forçado ou artificial. Segundo, peraí, deixa eu pegar aqui, vamos respaldar com material acadêmico. Segundo o Putoquele, Dicionário Argentino de Insultos, Injúrias e Impropérios, é uma pequena, mas excelsa obra sobre os insultos aplicados neste país. A frase é: abre aspas, não existe ninguém mais boludo que esses estrangeiros que, para imitar os argentinos, ficam dizendo che e boludo, fecha aspas. Mas boludo, Rizek, perdeu potência no último quarto de século. E dependendo do contexto, pode ser uma ofensa ou algo anódino, algo equivalente a cara, ei, psi, meu irmão. Por isso, de lá para cá, adquiriu muita mais relevância outro epíteto, o pelotudo, que é sinônimo do boludo. É exatamente a mesma coisa, mas é mais recente e tem mais força. Seu uso em espanhol portenho, lembremos, os espanhóis não falam isso, os mexicanos tampouco, pode ser um insulto afirmativo, como por exemplo na frase, sos um pelotudo, você é um pelotudo. Mas também pode ser usado com muita frequência como interrogativo, que é uma característica muito argentina, que a pessoa faz a pergunta: não é que sos um pelotudo? Você não percebe que é um pelotudo? Não é? Então é assim, uma espécie de tentar apaziguar um negócio e convidando a pessoa para refletir sobre sua condição de boludo. Na hora de pronunciar a palavra pelotudo, isso é muito importante, faça ênfase na sílaba tu, pelotudo, não é? E aí seria essa, para poder pronunciar melhor. E eu percebi que o outro dia você estava fazendo uma dissertação sobre o peso da palavra carajo. Originalmente, essa palavra designava, tal como no Brasil, o membro viril, mas passou a ser usado como uma expressão para enfatizar algo, ou seja, perdeu o seu conteúdo original e é mais uma espécie de ênfase. Então, por exemplo, como gritam nas manifestações peronistas, viva Perón, carajo! Né? Então, como uma coisa para ressaltar a importância de alguma coisa. Pode, no entanto, atenção, ser usado de forma ofensiva, como, por exemplo, que carajo você acha que é? Não é? Que carajo pensar que sos? Não é? Ou o clássico também, que indica que alguém deve se transportar para esses lugares nunca cartografados do mundo dos impropérios. E, por que não te vas al carajo? Né? Por que você não vai até o carajo? Que é sempre aquela coisa de que jeito a pessoa vai. Mas, enfim, mas faz parte dessa licença poética do mundo dos insultos. Não é? Que é sempre não é nada tão rigoroso. Genial. A gente é mais vergonhoso, cerimonioso no uso de palavrões, né? Especialmente nesse, né? A gente não escreve isso em jornal.
No mundo da... Ainda mais dizer ao meio-dia no programa de televisão. No mundo da língua espanhola, fala-se... Quer ver? Não, isso A imprensa espanhola ou da América Latina... Isso está sempre nas manchetes e nas narrações do continente. Na sexta-feira a gente mostrou uma narração argentina do Atílio Costa Febre, da rádio Rivadavia, na vitória do River Plate pela Libertadores. E aí o quarto gol, foi 4-2 para o River, foi marcado pelo Driussi, que é formado na base ou nas canteiras, como eles falam, do River Plate. E ele queria enaltecer a base do River Plate e dar uma olhada na maneira como ele enaltecia a formação de jovens talentos do clube milionário. El Piti Martínez para Nacho, Driussi, gol! Golazo de River, golazo de Driussi. ¡Qué jugador el cabezón, por favor! ¡Cómo juegan los pibes de River! ¡Que viva la cantera de River, carajo! ¡Tremendo gol de Driussi! ¡Una bomba! ¡Una bomba de Driussi! É isso, né? Agora, Ariel, Pois é, pô. Explicações à parte aqui dos palavrões. Alguma dúvida com o Ariel, do glossário? Não, nenhuma. Muito Ariel, claro, muito perfeccionista claro. nas explicações. Vamos falar de um assunto muito triste, né? A violência no futebol argentino, hoje ela ocupa capas de jornais como Clarim, como Olé. Porque o que ocorreu, essa imagem que a gente está mostrando aqui, foi um assassinato brutal num jogo de futebol, né? E como foi isso, Ariel? Foi em Córdoba, foi editorial do Clarim, capa do Olé, numa marcha que outros torcedores fizeram, para tentar mostrar o quanto a sociedade argentina está indignada, está violentada com episódios como esse. Como foi esse último episódio, esse assassinato num estádio de futebol em Córdoba, Ariel? Foi, mais que um assassinato, foi até uma execução dessa pessoa, um jovem de 26 anos, Emanuel Balbo, que estava no estádio Mário Kempes, na capital cordobesa, vendo o jogo entre o Belgrano e o Tajeres, que são os dois principais, os times mais, seria o super clássico daquela cidade do interior da Argentina. Emanuel viu que no meio da multidão, no meio das arquibancadas, estava Oscar Gomes, que havia sido protagonista de um racha que em 2012 havia causado a morte de seu irmão Agustín, que naquela época tinha 14 anos. Emanuel, ao ver que estava ali o assassino de seu irmão, que havia estado preso apenas um mês, ele se aproximou e começou a criticar o sujeito, dizendo: olha, você está solto enquanto que meu irmão está enterrado no cemitério. Gomes, nessa hora, ele faz uma estratégia sinistra. Ele começa a gritar a todos que Emanuel é um torcedor do rival Tajeres e que havia ido até ali, no meio da torcida do Belgrano, provocar todo mundo. Gomes começa a gritar: joguem ele lá embaixo. Aí Emanuel começa a ser chutado e espancado. De nada adiantou dizer que ele também era torcedor do Belgrano. Ele tenta fugir, descendo aos pulos ali a arquibancada, mas é rodeado pela torcida e é jogado desde o alto, desde uma das arquibancadas. É a mesma cena que a gente vê na Síria, quando o ISIS joga alguma pessoa desde o alto de um prédio. Não há diferença alguma nisso, mesmo fanatismo. Ninguém tentou impedir essa execução. Aliás, vários torcedores estavam rindo na hora que ele caiu e continuaram rindo depois que ele caiu 5 metros de altura, se espatifou no chão e seu crânio ficou esmagado. Ele ainda sobreviveu, teve morte cerebral horas depois. O jornal Clarim colocou a manchete: pedirão até 34 anos de prisão para o acusado de ter instigado o assassinato de Emanuel Balbo. E o Clarim também, num editorial, coisa rara, que haja uma referência sobre uma questão de violência no estádio, num editorial, quase sempre é política, economia, ou no máximo algo sobre a política da AFA, mas não sobre violência no estádio, colocou um editorial com o título: Não esqueçam de Emanuel. Um editorial no qual o Clarim destaca que nenhum torcedor do Belgrano fez coisa alguma para ajudar Emanuel naquele momento, que, pior ainda, ajudaram a executá-lo. O jornal Olé, o principal jornal esportivo do país, considerou que esse era o assunto principal e na capa colocou a palavra duele, isto é, dói. E a seguinte pergunta: haverá justiça?
um grupo de torcedores do Belgrano e do Tajeres, comovidos e indignados com a morte que os outros torcedores respaldaram e da qual participaram, realizaram uma marcha de protesto e pelas redes sociais indicaram que devem terminar com essa guerra entre as duas torcidas que acumula décadas. 5 pessoas foram detidas, entre elas Oscar Gomes, que se entregou à polícia. As penas de prisão, se hipoteticamente essas pessoas forem julgadas e condenadas, iriam de 10 a 34 anos de cadeia. Gustavo Grabe, que é um dos principais estudiosos do comportamento das torcidas argentinas, afirmou que é pior dizer que uma pessoa é de uma torcida rival do que dizer ele me roubou o celular. E um detalhe assustador, esse setor da torcida que jogou o rapaz desde o alto não era ao setor da Barra Brava, não eram os hooligans de Belgrano, era a torcida, entre aspas, normal. E desde a década de 90, o futebol argentino acumula 270 assassinatos em estádios ou na área de fora dos estádios, ou seja, de uma forma ou outra vinculadas a um jogo que estava transcorrendo. E além disso, dezenas de milhares de pessoas feridas. Mas, por essas dezenas de milhares de pessoas feridas e por esses 270 assassinatos, desde 1924, apenas 30 pessoas foram julgadas e condenadas. Rizek. Violência no Brasil, na Argentina, violência também na Europa, infelizmente, ligado ao futebol, vai ser tema do próximo bloco. Me despeço de você, Ariel Palacios, muito obrigado pela brilhante participação de sempre e até a próxima aqui no Redação. Até logo a todos. O Redação faz mais uma parada e já já estamos de volta.